A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Boa noite. Que essa noite possa ser uma noite que possa impactar o seu coração através da palavra de Deus. Amém, Senhor. Deus, Ele colocou essa noite uma palavra no nosso coração e eu gostaria de compartilhar com cada irmão que está vendo essa live. Eu convido os irmãos a abrir a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 em diante. Amém. É uma palavra que Deus colocou no nosso coração, biblicamente, o que Deus espera da igreja de hoje em dia. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Amém, Senhor. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma pergunta. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que padecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. O versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns aos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois um corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns por Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiros, doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros, governos e variedade de línguas. Até aqui. Amém? Amém. É um texto muito conhecido dos irmãos. O que eu acabei de ler é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, até o versículo 28. Mas o que me chama a atenção nesse texto, nesse contexto, que cada um de nós que fazemos parte de uma igreja, de uma denominação, somos necessários, somos importantes. Deus, ele não vê o maior ou o menor. Deus, ele vê o coração, a entrega do coração, a entrega que eu e você temos na casa de Deus para servir a Deus. E todas as pessoas são importantes.
independentemente aquilo que ela está fazendo na casa de Deus, independentemente se ela tem um cargo, independentemente se ela está no banco, independente se ela é pastor ou obreiro, todos nós somos importantes para o reino de Deus. Amém. O que me chama a atenção é que a Bíblia é um manual de vida para mim e para você. Eu creio, Senhor. A gente precisa seguir de Gênesis a Apocalipse. O que me chama a atenção nesse texto, que Deus ele vai mandar. Porque a palavra de Deus é Deus mandando eu e você fazer algo. São regras que precisamos praticar a cada dia. Mas tem algumas circunstâncias que a gente não está praticando. E Deus ele colocou no nosso coração essa noite esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 em diante. Ele vai dizer, o texto vai dizer que cada um de nós temos a importância, somos importante no corpo de Cristo. Cada um tem o seu valor no corpo de Cristo. O que me chama a atenção no versículo 26, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O que me chama a atenção nesse texto é isso que eu acabei de ler. Às vezes o nosso irmão está passando por alguma dificuldade, independente da dificuldade que ele está passando. A igreja verdadeira de Cristo, ela sente aquilo que o irmão está passando. Amém. Ela sente no coração aquilo que está acontecendo com o irmão. Eu creio que nesse momento de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, falta muito para a gente sentir isso que Deus está falando. Que a gente precisa sentir a dor do nosso irmão. Ele também é importante no reino de Deus. Ele também é importante como você e eu somos importantes para Deus. Mas muitas das vezes a gente não sente a dor do nosso irmão. Muitas das vezes a gente não ajuda o nosso irmão como Deus manda. E a gente não sente. A gente não sente aquilo que o irmão está sentindo. A gente precisa rever o nosso sentimento, o nosso coração, os nossos pensamentos. Porque a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela é bíblica. O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está mandando a gente fazer? Deus, Ele está colocando essa palavra no meu coração. E eu creio que se Deus mandou eu compartilhar com você, eu creio que Deus também colocou essa palavra no seu coração. Para a gente meditar. Qual é o nosso papel hoje? Primeiro, diante de Deus. E segundo, qual é o nosso papel no reino de Deus? O que eu e você estamos fazendo? O que eu e você estamos sentindo quando a gente olha, quando a gente vê, às vezes o nosso irmão, o nosso vizinho, passando por uma dificuldade? Será que hoje a gente consegue estender a mão para ajudar o próximo?
Porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que a gente vai amar o próximo se a gente não ajuda o próximo? Mas você pode estar me dizendo, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando na sua casa. Mas eu creio que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Amém. Eu creio que um pouquinho que você tira da sua mesa, você dá para o seu irmão. Eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio, Senhor. Eu fico maravilhado com a Bíblia. Porque aquelas pessoas no Novo Testamento que tinham mais bens, que tinham mais dinheiro, elas repartiam com os pobres, elas repartiam com aquelas pessoas que estavam necessitadas. Isso falta em nós. É verdade, Senhor. Esse sentimento falta em nós. Sim, Deus. Mesmo você tendo um pouquinho, aquele pouquinho a gente tem que repartir. Isso tem que gerar em nós, essa palavra tem que gerar em nós generosidade. Mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida. Deus conhece o seu coração. Eu creio que falta isso em nós. Sentimento ao próximo. Sentir a dor do irmão, sentir a dor do próximo. A gente precisa mais servir. Porque Deus, eu creio que Deus chamou eu e você para servir. Servir o nosso irmão, servir o nosso próximo, servir ao nosso amigo, servir até aquelas pessoas que a gente não conhece. Servir. Obedecer a Deus. Sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Obedecer a Deus. Porque todos nós somos corpo de Cristo. Uns são braços, outros são orelhas, outros são olhos, mas todos nós temos importância no reino de Deus. Se eu e você somos o corpo da igreja, os membros da igreja, e Cristo é o cabeça da nossa vida, a gente precisa se mexer. Às vezes, a gente tem que parar de se acomodar e sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo. Se verdadeiramente Cristo é o cabeça da nossa vida e a gente não está sentindo a tristeza, a angústia do nosso irmão, tem algo de errado conosco. Tem algo de errado na nossa vida. Porque se Cristo é o cabeça da nossa vida, se Cristo é o cabeça da igreja, e não estamos sentindo a tristeza ou a angústia do nosso próximo, do nosso irmão, tem algo de errado da nossa vida. Tem algo que precisa ser consertado. O nosso sentimento, o nosso coração. Porque a gente precisa obedecer a Deus. Primeiro, obedecer a Deus. Segundo, o que a palavra está dizendo. O que a palavra manda a gente fazer. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler o manual que Deus nos deixou. A gente precisa que essa palavra aqui, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 em diante, essa palavra precisa penetrar o nosso coração. E a gente precisa estender a mão ao próximo. Sentir a dor do próximo.
Mas para isso a gente tem que ter um coração quebrantado na presença. É verdade. A gente precisa ter um coração humilde na presença de Deus. O verdadeiro evangelho é esse. O verdadeiro evangelho é seguir a palavra do Senhor. A gente precisa mudar de vida. A gente precisa obedecer a Deus. Ler a palavra de Deus. Para mim e para você não ser enganado. A gente precisa buscar a presença de Deus. Que eu creio que depois que Jesus ele morre na cruz, o véu ele se rasga. Isso quer dizer que eu e você temos acesso a Deus. E Deus ele quer intimidade. Deus ele quer que você e eu oremos na presença de Deus. Que através disso Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. A gente precisa ter o desejo de ser pessoas melhores a cada dia. Melhor pai, melhor mãe, melhor filho. E mais do que tudo, buscar a presença de Deus todos os dias. Ser um canal de bênção. Amém? O que falta em nós? O versículo 26 em diante. Eu vou ler o 26 e o 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 e 27. Ontem, na live, eu disse para cada um de vocês, independentemente se é pastor ou obreiro, verifica na palavra. Não seja enganado pelas pessoas. Verifica na palavra o que a palavra está dizendo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 e 27. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se o nosso amigo e o nosso irmão está passando por uma dificuldade, a gente tem que ajudar. E não somente ajudar, mas sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Se ela está triste, temos que entristecer também. Se ela está alegre, a gente tem que se alegrar também. A gente é um corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E o 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, os seus membros em particular. Deus está dizendo que eu e você somos um membro de Cristo, um membro da igreja. Cada um é um membro. Cada um tem a importância no reino de Deus. Cada um é importante para Deus. Mas a gente precisa sentir. Se a gente não sente a dor do nosso irmão, tem algo de errado na nossa vida. Tem algo de errado conosco. A gente precisa sentir a dor, mas também ajudar. Mas também fazer a vontade do Senhor. Eu e você somos o corpo de Cristo, um membro. Cada um é importante. Amém? Amém. Eu creio que Deus, neste tempo, Ele tem permitido que nós possamos sentir qual é o desejo dele para a nossa vida e como que deve ser a nossa postura como igreja. Aleluia. Eu fico maravilhada pela forma como que Deus tem se revelado através das Escrituras, através da vida do meu esposo, para que o povo de Deus tenha consciência de que a única forma de nós não perecermos, de nós não sermos enganados, é nós conhecermos as Escrituras.
A Bíblia já vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fico pensando que muitas das vezes, quando Deus já revelou ao profeta Oséias, olha, o meu povo tem perecido porque lhe falta o conhecimento. Jesus também tinha predito que o amor de muitos esfriaria, que porventura também não encontraria fé na terra. E eu fico pensando, quando eu esmiuço a carta de Paulo aos Coríntios, eu vejo uma forma de instrução a essa igreja. Quando nós nos reportamos todo o livro, toda a epístola de Paulo aos Coríntios, você vê que existiam algumas deficiências na igreja que precisavam ser reparadas, algumas desordens espirituais que necessitavam do prumo de Deus. E a única forma que Paulo conseguiu estabelecer a ordem, colocar o prumo de Deus nas desordens espirituais da igreja de Corinto, foi instruindo ela em conformidade com que a palavra de Deus, as escrituras, almeja que nós venhamos nos comportar como servos de Deus, nas nossas atitudes, nas nossas ações, que muitas das vezes nós deturpamos as escrituras porque nós deixamos sobressair os nossos sentimentos. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, quando nós começamos a ler a Epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, olha, eu fiquei sabendo pelos da casa de Cloé que tem havido divisões entre vocês. Porque uns estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros estão dizendo, eu sou de Cefas, e outros dizendo, eu sou de Jesus. E Paulo vai dizer, por acaso está Cristo dividido? Por acaso foram algum de nós que morreu por vocês na cruz? E por isso que no capítulo 1, versículo 10 vai dizer, vocês precisam estar em comunhão, vocês precisam ter o mesmo entendimento, o mesmo parecer. Aleluia. E assim, com a comunhão, a verdadeira unidade almejada por Cristo pela nossa vida, eu tenho certeza que não vai ter brechas. Eu não sei qual denominação você é e até onde essa live vai ser alcançada pela misericórdia de Deus. Mas eu creio no nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo ele se revela através das Escrituras. Então, é natural que o ser humano ele possa distorcer o que tem valor, o que tem preço, o que é princípio, em detrimento do que ele aparentemente possa pensar que possa ter mais valor para Deus. É por isso que em 1 Samuel, Deus, quando fala para o profeta Samuel, quando ele foi à casa de Jessé para ungir o novo rei, ele vai dizer assim, ó Samuel, não atentes para a altura, nem para a sua aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. A Bíblia vai dizer em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso e Deus esquadrinha o coração e ele prova cada um segundo o seu proceder. E por isso, quando nós nos reportamos às Escrituras em 1 Coríntios capítulo 12, eu fico maravilhada como didaticamente Paulo explica a igreja como realmente a igreja precisa ter um entendimento do seu papel. Nós não podemos inverter os papéis. Nenhum dos membros, nem liderança, pode pensar em se colocar como cabeça da igreja, porque o cabeça da igreja somente é Cristo. Mas claro que existe uma ordem, uma decência na igreja. Existem líderes aos quais nós devemos estar submissos a ele. Pastores, líderes de departamento. E a Bíblia diz assim que aquele que não é submisso à liderança, ele traz maldição para si mesmo. A nossa oração, como membros, como ovelhas, como liderança, como liderados, a gente deve orar para que os nossos líderes sejam direcionados em todo o tempo, mediante a vontade de Deus. É por isso que, mas ainda assim, é perigoso nós invertermos em papel e entendemos nenhuma ovelha
nenhum pastor, nenhuma liderança, e eu falo isso de uma forma geral, ampla, não é limitada a uma denominação, no sentido de que nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. E se ele é o cabeça, é ele que nos guia, é ele que nos dá a direção, é ele que se revela ao seu povo para que a sua vontade prevaleça. É tão maravilhoso nós entendermos o quão necessário nós buscarmos a vontade de Deus, que no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 33, a palavra de Deus diz assim que os discípulos constrangeram, instigaram a Cristo para que ele pudesse comer. Mas no versículo 34, em João 4,34, ele vai falar: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. E como lá no livro do Gênesis, a palavra de Deus diz assim, que quando Deus está fazendo o homem, ele vai dizer assim, ele vai fazer o homem, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que também a nossa comida, o nosso alimento é fazer a vontade do nosso Pai, que está nos céus. E esse texto, no versículo 12, ele vai falar a respeito dos dons espirituais, mas principalmente, o mais importante, ali no versículo 27 vai falar a respeito dos 5 ministérios, mas o mais importante é nós entendermos a nossa importância como parte do corpo de Cristo. Aleluia. Será que você tem entendimento de que Deus te chamou e dentro da sua chamada você é necessário para a funcionalidade do corpo? Será que você tem compreendido, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele tem movido você por um propósito? Ele não vai te chamar para que você viva uma vida sem propósito, sem entendimento. Você tem uma identidade. E essa identidade, ela está firmada em Jesus Cristo. A palavra de Deus, todas as vezes que fala de chamada, ele nos dá o conhecimento de que Deus nos conhece antes mesmo do ventre da nossa mãe. A palavra de Deus vai dizer que quando Deus chama Jeremias, aleluia, no capítulo 1, em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: eu te conheço, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, aleluia, e te chamei por profeta. Em Salmo 139, verso 16, a palavra de Deus diz assim: porque os meus olhos te viram quando ainda você era um ser informe no ventre da sua mãe, e todos os seus dias foram escritos num livro sem que nenhum deles havia havido. Deus te conhece antes mesmo de você ser formado. Então, o propósito de Deus para a nossa vida não é um propósito vazio. Não existe eu creio que não existe uma forma de Deus ter nos criado sem termos um propósito de vida. O principal é servi-lo e adorá-lo em aleluia, espírito e em verdade. Mas dentro, aleluia, dessa nossa chamada, o Senhor nos chamou com uma identidade. E nós fazemos parte de um corpo. E aquilo que Deus nos chamou especificamente é necessário para a funcionalidade do corpo de Cristo. Aleluia. Por isso que a Bíblia ela vai nos explicar que é necessário, é essencial. Por isso que quando Deus nos chama, Deus vai lapidando no caráter do homem aleluia, o entendimento de que eu preciso de todos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu me converti, quando eu tinha 13 anos, cantava um corinho na igreja assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Agora eu não lembro o refrão, mas eu lembro que cantava muito esse corinho quando eu me converti, lá na minha adolescência, quando eu era jovem. E a gente entendia nesse corinho assim: olha, eu não posso dizer que eu não preciso do meu irmão, porque a Bíblia vai dizer, como meu esposo acabou de ler no texto de 1 Coríntios, olha, a cabeça não pode dizer eu não preciso dos pés. A orelha não pode dizer eu não preciso da mão.
porque isso não é bíblico. Primeiro, tudo que você for fazer, faça da palavra do Senhor um manual de vida. Você precisa ter embasamento para que tudo que você for fazer, até mesmo a respeito das profecias, quando nós falamos a respeito disso, ela tem 3 vertentes: para consolar, edificar e exortar. O que passar disso é procedência do maligno. Em 1 João capítulo 4, 1 João 4:1 diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o Espírito Santo ele vai te dar discernimento para que você saiba o que vem de Deus, o que vem do diabo. E o intuito de Deus é permitir que nós entendamos a nossa funcionalidade, qual é a nossa responsabilidade, o nosso entendimento do que fazer parte do corpo de Cristo, é que nós tenhamos essa consciência. Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. E o que eu faço é necessário para que o corpo de Cristo se mantenha vivo, necessário para a funcionalidade do corpo. E eu achei de uma forma tão maravilhosa e didática para que nós possamos entender, porque a Bíblia é fácil, é simples. É igual o nosso organismo. Se os rins pararem, se o seu coração parar, você se mantém vivo. Se começam a dar falência múltiplas dos órgãos, você se mantém vivo. Então é esse entendimento, quando Paulo traz essa aplicação de nós entendemos, olha, eu só vou ser corpo se tiver diferentes partes, se tiver pé, mão, cabeça, olho, orelha, boca, nariz. Porque senão, se todo mundo for braço, ou todo mundo for perna, não vai ser um corpo. E é isso que Paulo começa a confrontar na igreja de Corinto, que eles não estavam entendendo. É a mesma forma de nós queremos engessar e padronizar a forma como que Deus tem que usar uma pessoa ou se revelar a alguém. Porque, entendamos primeiramente, não temos mais sumo sacerdote. No Antigo Testamento, só podia entrar no Santos dos Santos, e uma vez ao ano, era o sumo sacerdote. Deus revelava a ele e falava com o povo. Mas quando Cristo morre, ele diz assim, ó, está consumado. Eu entrego a ti, ó Deus, o meu espírito. A Bíblia vai dizer que há um grande terremoto e o véu se rasga de cima para baixo. Simbolizando o quê? Agora, todos vocês, antes de separados de Deus, agora vocês foram reconciliados e agora tem livre acesso a Deus. Aleluia. Então, Deus ele vai falar com todos, mediante a intimidade que cada um busca. Entende? E quanto nós como igreja não entendemos isso, nós vamos perecer. O intuito de Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 12 falando, explicando a respeito do corpo para vocês entenderem. Olha, aqueles que são, que nós achamos que são menos honrosos, os menores, aqueles que têm, aparentemente, perante os homens, não tem tanta significância, é esse que nós temos que dar mais valor e mais honra. Pense bem. Na sua igreja deve ter alguém que limpe a igreja. Não sei se você contrata alguém, se a sua igreja tem condições de contratar uma secretária uma secretária da limpeza, alguém que faça a limpeza da igreja, ou se são as irmãs que se juntam e vai lá e façam um mutirão e limpa a igreja. Não sei como que é. Mas se ninguém limpasse a igreja, como que ficaria se você chegasse no culto e não encontrasse a igreja limpa? Você tem sido grato por essas pessoas? Que todas as vezes que você chega na igreja, o chão tá limpo, você tem sido grato para aquela pessoa que faz com toda vez coloca a água no bebedouro? Eu não sei como que é o bebedouro na sua igreja. Mas sempre as coisas simples que estão lá, mas se fazer falta, se alguém não fazer, as pessoas percebem. Para aquela pessoa que leva água para o pregador, ou para aquela pessoa que tá recepcionando as pessoas na porta.
que diz a paz do Senhor para você? Para aquela pessoa que sempre está atenta a alguém que cede o lugar para o visitante sentar? Será que nós estamos entendendo a importância de cada um no corpo? E às vezes, por nós acharmos que a gente tratarmos as pessoas como se elas fossem insubstituíveis, e eu sei que ninguém é insubstituível, mas a gente está numa linha tênue entre o entendimento de saber que as pessoas não são insubstituíveis e torná-las descartáveis. E quando nós não valorizamos as pessoas que caminham conosco, que pagam o preço conosco, a gente corre o risco daquilo que o meu esposo falou ontem, a ingratidão. E a ingratidão não procede de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, que em tudo nós temos que dar graças a Deus. E nós precisamos começar a ter esse entendimento que a Bíblia nos fala pra gente. A gente precisa honrar as pessoas, honrar quem tem honra. A gente precisa valorizar aquela irmã que vai pro monte, que vai no culto de oração. Nós precisamos valorizar as irmãs do círculo de oração, os varões. Nós precisamos valorizar o ministro de louvor, os nossos pastores. Precisamos valorizar a cada membro que essencialmente, direto e indiretamente, colabora para a funcionalidade do corpo de Cristo. Mas só que nós começamos a nos esfriar tanto que nós começamos a colocar o nosso sentimento, agindo como se nós estivéssemos no mundo. Porque é o mundo que se vinga. É a sociedade que faz com que eu vou fazer algo para você se você puder me dar algo. Se você fazer as coisas como eu quero que você faça, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te dar oportunidade. E não é assim no reino de Deus. O reino de Deus é dar outra face. O reino de Deus é servir quem nos persegue, quem nos calunia e difamação. É difícil falar sobre isso. Mas será que nós entendemos também? A gente tem um discernimento de entender quando nós temos pessoas dentro do corpo que estão adoecidas, feridas, machucadas, vulneráveis, fragilizadas. E qual é o discernimento e a sabedoria que nós estamos tendo para lidar com essas pessoas? Como que nós estamos fazendo para respeitar o processo de cada um? Como Deus tratou Elias debaixo de um zimbro, quando ele estava pedindo a morte em 1 Reis 19? Imagine que Deus virasse para o profeta e dissesse: Elias, pelo amor de Deus, que frescura, saia debaixo desse zimbro e vai fazer o que você tem que fazer, que é a sua missão. Pelo amor de Deus, você acabou de derrotar os profetas. Deus falando pelo amor de Deus, foi boa. Por favor, você acabou de derrotar os 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, 1 Reis 18, agora você vai ficar chorando por causa de Jezabel? Por favor. Você é um crente mimado? E se Deus tratasse Elias como muitas vezes por frieza, por falta de discernimento, muitas vezes tem tratado o seu irmão, que tem passado por processos difíceis, e a sua falta de empatia, a sua falta de misericórdia e até mesmo a sua falta de amor não tem entendido o processo que ele tem vivido, o vale, o deserto. Sabe o que Deus fez com Elias? Quando ele disse para Deus: Senhor, eu não vou suportar, eu desejo a morte. Ele enviou um anjo e deu pão e água para que ele pudesse beber e comer. Deus sabe quando nós estamos fracos. Deus sabe quando nós precisamos do suporte espiritual de alguém. Deus sabe quando nós estamos vulneráveis e fragilizados. Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus não banaliza a nossa dor e sofrimento, ele entende as nossas limitações. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o próprio apóstolo Paulo disse: quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer no Salmos 46: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. No Salmos 42, o salmista diz assim,
Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Aleluia. Mas nesse mesmo Salmos, o salmista também diz: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pelos seus processos, pelas fases, pelos desertos, pelo vale, e a maneira como elas têm reagido durante o processo. E nos esquecemos de olhar para as Escrituras. Deus conhece o coração de cada um. Então pare de julgar as pessoas pela sua dor, pelo seu sofrimento e pela maneira como ele tem se condicionado no vale. Eu tenho certeza que quando Deus sabe que o fardo está muito pesado, ele envia o anjo. Aleluia. Ele envia o suporte espiritual, como ele fez com Elias, dando pão, dando água, dando condição para que ele se fortalecesse. E o propósito de Deus na nossa vida, nós temos esse entendimento de nós sermos instrumentos da vida do nosso irmão. Aleluia. Para que ele possa se fortalecer e se colocar de pé novamente. Para que ele permaneça de pé, se fortaleça, se reerga e não fique condicionado a uma vida de miserabilidade, prostrado no seu sofrimento. Mas quando nós somos egoístas, nós julgamos a fragilidade, a fraqueza do outro. É por isso que em Romanos, no capítulo 15, versículo 1, vai dizer: vós que sois fortes. Romanos, eu vou abrir aqui e vou ler com vocês. Romanos, eu quero que vocês leiam comigo. No capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Às vezes a gente não suporta a fraqueza do outro. A gente fala que é mimado, que é frescura. A gente fala assim: esse irmão esse não aguenta, não tem estrutura. Mas você precisa entender o tempo. Se é Deus, que entende a limitação dos seus filhos, quem é você para não entender? Quem é você para banalizar o sofrimento do outro? O Espírito Santo, ele quer que você compreenda a vontade de Deus. Aleluia. Que você se permita que Deus se revele a você através das Escrituras. Você faz parte do corpo de Cristo. E Deus quer dizer para você nessa noite que você é essencial para a funcionalidade do corpo, para que o corpo se mantenha vivo. Aleluia. Se disponha. Você está doente? Jesus é o remédio. Aleluia. E nós podemos ser instrumentos de cura um para com os outros. Aleluia. Se você crê que o Espírito Santo pode mover o sobrenatural na sua vida, não se preocupe. A palavra de Deus, ela sempre prevalecerá sobre todas as coisas. Eu creio. A vontade de Deus sempre prevalecerá, porque nada fugiu do controle das mãos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o querer efetuar vem dele. Então, ainda que o homem possa tentar fazer da maneira dele, do jeito dele, o que vai prevalecer vai ser a vontade de Deus. Doa quem doer. E o desejo do nosso coração é que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.